Olá, gamers! Hoje, no nosso episódio mais especial de todos, estou aqui com o meu co-host, David Araújo. E aí? E na presença especialíssima, estamos aqui com @Clert! Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando em qualquer horário, em qualquer lugar que você esteja. Muito prazer, sou o Clertz. Vim agraciar o pessoal aqui com a minha presença e vamos hoje discutir sobre muitas coisas legais. Você sabia que você é famoso aqui no podcast? Meu Deus. Acho que não tem um episódio que a gente não fala alguma coisa de ti. Ok. Coisas boas, viu? Fica É tranquilo. bom saber. Espero quando eu escutar oficialmente isso que vocês estejam falando bem mesmo. Vou ficar de ouvidos atentos. Corta aquela parte. Amor, tira aquela parte que a gente escolheu o Cleis no episódio 7. Gamers com local, gamers com local. Eles jogam videogame e eles têm um local. Brincando, viu? É aquele negócio, dê dinheiro, mas não dê liberdade. Exato. Será que ele tá brincando? Gente, no episódio de hoje, a gente teve uma ideia diferente. Inovar e quebrar tabus. A gente tá encerrando a nossa primeira temporada do Gamers com Local. A gente tinha planejado toda essa ideia, onde a gente ia encerrar falando sobre uma das empresas que a gente mais gosta. Seja ela, se a gente gosta de falar bem, ou se a gente gosta de falar mal. Ah, agora me contempla. Não, fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né? Exatamente. A gente sabe que no mundo do videogame sempre teve muito essa ideia de guerra dos consoles. Genesis does, Nintendo. E o Sony versus Sega versus Microsoft versus Atari. Então, estamos aqui hoje representando a Nintendo, como o maior fanboy brasileiro que você já viu. Sabe? Fã de empresa. É aquele que gosta de sofrer? Amigo, Exatamente. amizade desfeita. Temos o Clerton aqui defendendo a SEGA. Porra, Clerton, nem videogame faz mais. Sim. Faz console, hein? Pois é, faz console, mas jogos, meu filho, ela tá aí com tudo. Vrá. Vem. É a SEGA que adotou a Atlus, viu? Então, aqui, ó, no peito dele, ó. Vão lá no Instagram ver a camisa do Cleiton. @Games com Local. @gamers com local. E defendendo a Sony, Deus temos o livre. maior sonista que Fortaleza já viu. Aí dentro. Né? Eu vou defender o PlayStation 2. O máximo que eu consigo defender é isso. Porque Que tinha DVD. eu tô por aqui com a Sony, ó. Apesar de eu gostar muito dos jogos que tem no PlayStation 4, que meu irmão me deu de presente. Obrigado, Daniel. Te amo. Mas apesar de eu gostar muito dos jogos, a empresa eu tô... Mas enfim, isso aí eu vou já explicar melhor. Mas defender a Sony, me respeite. Não, o pior é que a Sony tá com tanta decisão errada, como sempre acontece em qualquer empresa de videogame. 90% das decisões tomadas pelos CEOs, pela diretoria, que ferram as empresas. Desde que a Sony parou de fazer jogos bons para ficar focando em gráfico por conta do público dela, ou então querendo fazer só jogo de serviço depois do sucesso estrondoso de Fortnite, e sem fazer jogos bons, só mesmo com foco em gráfico, a Sony só tá em as baratas. Eu ainda não sei como é que ela ainda sobrevive até agora. Remaster de The Last of Us. E tem quem compre. E tem quem compre. Por quê? Se faz, é aquele negócio. A empresa só faz porque tem quem compre. Então, pode ter certeza. Inclusive, na gravação desse episódio, o último anúncio foi um collection de The Last of Us 1 e 2 que tá sendo anunciado, né? Eles vão vender de novo jogo que eles já estão vendendo de novo. Quanto é o preço do Collection? Vale um jogo ou vale 2 jogos? 60, 120? Rapaz, Ou é centrado sem juros? Não, mas, cara... não, eles estão relançando. Se não me falha a memória, a coleção tá saindo por R$500. É o preço de um jogo e meio. Uhum. Caramba. Não, já que a gente tocou nesse assunto, né? Eu fiz uma pequena pesquisa de alguns fatos sobre a Sony
não é pra defender a Sony, ressaltar, né? E aí uma coisa que eu vi esse específico foi no canal do PH Santos, o TV PH, que é um youtuber que eu tô vendo bastante ultimamente. Ele é muito bom. Sigam o TV PH e sigam também o Clerks na Twitch e no Instagram. Isso. Mas ele falou que uma coisa que foi muito decisiva na Sony foi a gestão de Jim Ryan, decisiva pra ruim. Jim Ryan foi o presidente da Sony até algum tempo atrás, ele saiu, e era muito aquela ideia de imagem corporativa. Porque eu acho que um grande problema da indústria dos jogos é quando quem toma as decisões param de ser os diretores, os artistas, os designers de jogos e passam a ser os investidores. E o Jim Ryan, ele é muito criticado porque ele era a pessoa que não gosta de videogame. Porra! O Jim Ryan não gosta de videogame, ele não entende de videogame, ele não sabe nada de videogame. Ele gosta de dinheiro. E aí tem uma história infame dele que a Sony estava fazendo um novo Gran Turismo e o Jim Ryan, ele foi para uma convenção de fãs de Gran Turismo. Eu não sei que ano foi isso, eu não lembro qual Gran Turismo, mas ele foi e a galera tava jogando Gran Turismo PlayStation 1 e PlayStation 2. E quando ele olhou, ele ficou dizendo: gente, vocês estão jogando essa porcaria? Isso aí é uma porcaria, esse jogo é horrível. Não sei o que, ele tava criticando os Gran Turismo originais, dizendo que a galera tem que parar de jogar isso e jogar o novo Gran Turismo. Por quê? Porque ele não gosta de videogame, entende? Então acho que tinha uma coisa meio... E o Jim Ryan foi a pessoa que disse: nós queremos lançar 12 jogos como serviço no PlayStation. E aí, resultado, né? Grande nome do ano passado, Concord. Lançou ele pra deixar os outros 11 de lado. Se fodeu. Vai sair um Tu agora. jogou Concord, Cleiton? Claro que não. Claro que não. Vou poupar meu dinheiro. Aliás, né? ainda tem esse detalhe. Quer lançar jogo de serviço? Pago. Nossa. A Blizzard, por exemplo, o Overwatch 1 foi pago. O 2 agora eles colocaram pago pra quem queria roupa extra e um modo história que não tinha saído até... Eles disseram que ia ter e não teve. O que tá acontecendo agora, que realmente só tá começando a aparecer as coisas porque apareceu um concorrente de peso, né? Marvel Rivals tá aí. Por exemplo, Fortnite é gratuito, Overwatch 2 agora tá gratuito. Na verdade, agora vai se chamar só Overwatch. Eles vão tirar o 2. Faz muito mais sentido. Essa gente inventa cada coisa. Será que foi Overwatch golpe? é um hashtaguinho lá em cima. Um hashtagzinho lá em cima. Será que foi golpe? É porque a indústria mudou muito. Eu sinto que, tipo, jogos de serviço, eles começaram com uma boa ideia. Tipo, olha, a gente precisa de muita gente online ao mesmo tempo. Então, dá de graça e quem se empolgar o suficiente pra pagar, paga. Sim. É basicamente a ideia até mesmo tipo de um canal novo. Tipo, a gente é de graça, se vocês quiserem ajudar, o Patreon, @gamers_com_local. Se não, você só assiste gratuitamente. E aí essa é a sua forma de ajudar os desenvolvedores a fazer aquilo funcionar. E dava certo no início. Só quando a gente tinha um Overwatch. E quando a gente tem 10 Overwatches? 12 no caso. Um monte de jogo no estilo Minecraft, Fortnite, Call of Duty. O problema é que começou a saturar. Por exemplo, muito rápido. Eu era do tipo de pessoa que eu jogava Genshin, fazia as missões de Genshin, aí ia pro Overwatch, ia fazer as missões no Overwatch, ia pro Fortnite e fazia as missões diárias de Fortnite. Ia pro Pokémon Unite. Ia pro Pokémon Unite fazer as diárias. Eu sou pedreira, filho. Chega uma hora, eu não quero mais ver nenhum dos 4 jogos hoje de perto. Eu estou nesse nível. Eu vivi isso no World of Warcraft. Tinha um monte de missão diária pra fazer, e eu tinha... Quando eu tava com 7 personagens nível máximo, mas 4 que eram os meus principais, 2 da Horda, 2 da Aliança. E eu fiquei assim, gente, isso aqui tá sendo tipo um segundo trabalho na minha vida. Será que eu quero jogar ou só quero ganhar o prêmio? Deixou de ser entretenimento pra virar obrigação. Uhum. Eu me sentia... Eu não me sentia... Eu ia pro jogo não porque eu estava com vontade, mas porque eu era obrigado a fazer missões diárias pra poder upar passe. O medo de perder, né? Aquela roupa. E como são jogos gratuitos, o intuito é pegar o dinheiro, o mísero dinheiro de cash que é dado nessas missões diárias, para poder passar
meses juntando dinheiro pra, por exemplo, pegar um personagem novo, uma roupa nova. E, enfim, eu só sei que eu, particularmente, minha pessoa hoje tá desgastada. Tanto é que, assim, dos 4 jogos que eu falei que eu jogava, hoje eu só jogo Overwatch mal, porque eu tenho pessoas com que ainda jogam. Pelo menos na companhia de amigos o Overwatch. Overwatch. Você quer falar de outro. Não, a jogatina não fica tão sacal do que jogar sozinho. Pelo menos quando a gente perde em equipe, pelo menos no meu caso, por não jogar no modo competitivo, o jogo fica mais leve, mais gostoso de jogar. Mas se fosse pra ficar jogando solo também, eu acho que eu já teria dropado tudinho e voltado pro single player mesmo. Ficar só em single player mesmo. Pois é, teve uma época que parecia que a indústria tava querendo ao máximo se afastar do single player. Com a morte do single player. Sim, single player não presta. O futuro é o multiplayer. Eu lembro dessa matéria e eu fiquei assim, não, e eu como é que eu fico? Não, E pra gente que não tem amigos? E a gente que tem fobia social? Ai. Tá entendendo? Exagero. Ai, doeu em mim. Não é? Ai, amigo, vou me esforçar quando passar meu concurso. Não, mas tirando a zoeira de lado, essa história de dizer que jogos single player morreram foi a maior falácia que foi contada. Mas né? isso é uma crença que vem exatamente de onde tu falou. Vem dos CEOs, vem de pessoas que não jogam videogame. Não, eles só queriam ver o quê? O lucro. Olham gráficos, olham BIs. Aí um jogo de mundo aberto fatura milhões de dinheiro. Todos os jogos agora são mundo aberto. É um saco. Mas eu queria... Posso fazer uma provocação? Tem uma coisa... eu queria saber de vocês, se vocês acreditam, se a guerra de consoles ela existe de verdade ou se é uma invenção das pessoas. Porque eu não me aprofundei, mas eu vi que tem pessoas que dizem que a guerra de console é uma grande besteira, né, que só existe na internet, que não é uma coisa real, e vi pessoas dizendo que não, que ela é real. E aí também o que é a guerra de consoles, né? E aí, só pra terminar, eu lembro que eu vi um vídeo que as pessoas são livres pra terem suas opiniões, mas, gente, que opinião burra. O cara, eu não vou divulgar quem é, porque eu tô falando mal dele, né? Mas o cara tava dizendo que a guerra de consoles acabou, a Sony ganhou e a Nintendo desistiu. Por quê? Porque pra ele, a guerra de consoles é uma corrida pra ver quem é que faz a máquina mais potente, que roda mais FPS com os gráficos mais potentes. Então a Sony ganhou e o Nintendo nem tá tentando fazer uma máquina que rode gráficos ultra realistas. E o computador? E eu achei uma opinião burra. Ó. Mas e vocês? Que eu fiquei curioso, quem foi? Depois diz na DM. Eu digo na DM. Gente do céu, não, eu tô em besta com essa informação também, mas digo, a guerra de consoles ela existe, mas ela é coisa de fandom. Ela é muito... Hoje, você vê, por exemplo... Phil Spencer elogiando elogiando features do Switch. Hoje a Microsoft e a Nintendo estão andando de mãos dadas. Nossa, coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Não é? Muito legal viver essa realidade. Você vê, por exemplo, Horizon Lego no Switch. Ou seja, as empresas elas não estão querendo saber. Hoje elas estão vendo que... Meu Deus do céu, esqueci o nome. Jogo exclusivo, pronto. Jogo exclusivo para suas plataformas não está mais compensando. E isso é realmente essa briga. Porque eu já tava esquecendo do que a gente tava falando, não lembrei, é guerra de consoles. Mas aí é que tá. Os CEOs das empresas, as empresas, as redes sociais das empresas, todas se elogiando pelos consoles novos, pelos jogos novos. Enquanto isso, influencer X, influencer Y, influencer Z, cada um falando de dos seus consoles preferidos como se com um ar de superioridade. E isso é o que tá mais atrapalhando tá mais aquecendo essa guerra de consoles, que pra mim já é saturado, já não existe mais, e a gente deveria estar discutindo mais outras questões mais importantes pra gente que em si como consumidor, que é preço novo dessa geração de videogame, que tá vindo muito caro, muito, muito caro mesmo, e basicamente melhorias de qualidade de vida pro consumidor, trazer mecânicas novas, trazer jogos IPs novas, mas trazer também com conteúdo, com criatividade, não trazer só gráfico, que é o que, por exemplo, muitos jogadores da Sony e da Microsoft querem. Por quê? Porque
as empresas vieram na cabeça. Gente, o jogo bom é jogo bonito, é jogo com gráfico. Gente, esses dias eu recebi chave de alguns jogos lindos. Eu vou evitar falar muito porque, enfim, não quero ter. Eu quero receber chave de jogos futuramente, então deixa abaixo. Mas assim, eu recebi chave de um jogo muito bonito, mas um jogo sem história, sem empatia, Nossa. sem uma gameplay promissora, mas mal trabalhada. Eu achei tão bobo. A gente ultimamente tem visto muito jogo assim, deixar botar aqui numa lista de papel aqui, ó. Sai com a metralhadora, com... E aí tu deu o feedback? Não, eu dei o feedback, eu expliquei, ó, o jogo é legal isso, mas ele tem um sério problema. Porque o jogo já estava lançado e já não tinha mais o que fazer, então... Pensei que tinham dado a chave pra tu testar antes deles lançarem. Não, foi o contrário, eu já recebi a chave depois do jogo lançado. E assim, teoricamente, que era pra ser um jogo grande, foi só um fiasco. Passada. Foi. Tem um grande problema dessa coisa de o jogo tem que ter o gráfico e não sei o que, darará. E muita pouca liberdade pra realmente pensar em mecânica, né? Gameplay. Eu acho que é engraçado esse negócio de guerra dos consoles, porque realmente, hoje em dia, eu acho que não existe mais. É algo, como você falou, puramente do fandom. Mas se você observar a história dos videogames, é algo que já foi muito real e muito discutido entre as próprias empresas, a ponto de fazerem comerciais xingando e frescando uma com a outra, e uma competição que eu acho que em algum momento eles tentaram que fosse amigável, mas foi pra um outro lado, a ponto de ver tipo vídeos do Sonic e o Mario brigando um com o outro, do Crash jogando o Mario dentro de uma lata de lixo. Então, tipo, Nossa. As próprias empresas, elas já usaram desse método de briga entre fandoms pra poder tirar vantagem disso. Isso acontece não só no mundo dos videogames. Tu sabia que o Akon e o 50 Cent, eles fizeram um acordo de lançar um álbum no mesmo dia, porque eles tinham uma briga interna entre eles. E aí disseram que quem vendesse mais iria obrigar o outro a parar de lançar música. E aí, na época, o 50 Cent perdeu. E aí ele parou de lançar música a partir daquela época. E aí, tipo, 2-3 anos depois, foi descoberto que isso era uma estratégia de marketing da gravadora para fazer o que não queria mais fazer música ter um grande finale, e o outro que queria continuar ter um grande boom por causa da briga entre os fãs. Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? Tinha uns negócios mesmo que a gente viveu, que era as brigas de diva pop, que elas combinavam no telefone. Nada mais comum. Exatamente. Eu nem duvido que as brigas de Drag Race Brasil que estão acontecendo agora sejam só pro marketing. Eu acho que não. Eu tentando defender a Organza. O grande fã da Organza. Mas eu acho que as empresas já usaram dessa técnica de botar o fandom um contra o outro pra aumentar o seu ego, pra fazer com que ela tivesse um pouco mais de impacto. Eu acho que a Golden Era Popcorn! da guerra dos consoles, tivemos duas, eu acho, que foi a época da Sega versus Nintendo. Nos anos 90. Nos anos 90. E teve também a Xbox contra Sony contra Nintendo. Na época, Play 3, Nintendo Wii, 360. Eu acho que foram as duas onde eu, particularmente, vi que cada um dos lados tinha o seu poder. E sempre teve realmente essa vibe da gráficos, poder. Nossa, o PlayStation é melhor porque ele roda esse jogo em 1080p. Mas o Xbox é melhor porque o Bayonetta roda sem travar. Mas o Wii, ele te dá uma experiência única. Você joga apontando pra tela. Então, cada um tinha o seu público. E aí, a gente, como até a geração anterior, a gente tinha essas gerações de videogame muito bem definidas, né? Tinha a quinta geração, a sexta geração, a sétima geração. E aí, quando chegou o Play 4, o negócio começou a desentortar. O que eram as gerações? A cada 5, 6, 7 anos, lançava um novo hardware. As coisas estavam mais atualizadas. Então, os chips estavam mais rápidos, os gráficos estavam exigindo menos capacidade de processamento, ou os processadores estavam melhor. E a cada 5, 6, 7 anos, lançavam uma nova leva de consoles. Então, vamos pensar no Wii Xbox 360, Play 3. O Xbox veio em 2005. O Play 3 também, na verdade, foi o Play 3 também. E o Wii veio em 2006. Veio mais ou menos no mesmo período. Ainda não tinha PS3 Pro, Wii
Plus era só um console. E esse console durava por 6, 7 anos. E isso era uma geração. Uma geração terminava. Quando ela terminava, se calculava a quantidade de vendas. A Sony ganhou a 6ª geração. A Nintendo ganhou a 7ª geração. Mas aí essa guerra então era por vendas. Era por vendas. Tinha realmente essa... Isso era representado nas E3, onde tipo, o CEO chegava falando: olha, esse ano fiscal a gente vendeu tanto. E a nossa estratégia para o próximo ano fiscal é vender tanto, porque a Sony vendeu tanto. Não, o pior que, na verdade, eu tô falando da E3, por exemplo, na finada E3... Finada E3. Morreu. Desculpa. Que, infelizmente, apesar de Saudades. achava divertido... Mas é engraçado que a E3, na verdade, parece que o pessoal transformava num próprio desafio. Porque como o pessoal usava como referência da E3 os anúncios. Os anúncios que tinha mais, falavam mais. Os anúncios que pareciam valer mais, puxar mais o interesse do público, é o que faziam a empresa ganhar a E3. Esse ano a E3 foi da Sony por conta dos trailers de... sei lá, teve God of War e The Last of Us. Esse ano a Nintendo ganhou por causa do Metroid Prime e do Silksong. Apesar de ser um multiplataforma, não sei porquê, na minha cabeça ela tá muito atrelada mais à Nintendo do que a... Por causa dos gráficos. Geral. É porque eles realmente têm uma conexão com a Nintendo. Quando o Tim Cherry foi... Inclusive, teve uma briga no Twitter que eu fiz por causa de uma pessoa que duvidou da minha palavra quanto a isso. Que eu falei, gente, vocês não sabem o que vocês estão falando. O Tim Cherry tem uma relação muito boa com a Nintendo. Eles querem lançar pra Nintendo. O negócio é que eles funcionam através de dinheiro. A Microsoft pagou melhor pra eles pra lançar um trailer. Aí ele falou, me prove, me diga onde é que tem isso. Aí eu peguei e mostrei uma entrevista pra ele, da Tim Cherry, falando exatamente isso. De 30 minutos. Ele falou, em que momento tá na entrevista do meu filho? Tá aí, assista. Ele não assistiu. Aí adivinha o que aconteceu? Saiu aonde? O Silksong do trailer da Nintendo Direct. Sim. Eu posso só falar uma curiosidade também, só. O Hollow Knight, no Switch, ele custa R$ 27,99. Eu fiz essa pesquisa hoje. Foi há 84 anos. Que eu queria provar um ponto. Na Steam, o Hollow Knight tá por R$ 46,99. E no PlayStation 4 ele tá por R$ 62,50. E eu comprei na eShop por $15, por R$15 porque tava na promoção. Esse é o preço cheio. A questão é que no Switch ele é mais barato e no PlayStation 4 ele é mais caro. Porque tem uma coisa engraçada, quando o povo vai reclamar de preço de jogo, todo mundo associa a Nintendo, não é? Ai, porque a Nintendo, os jogos, não sei o que. Mas eu fiz uma pesquisa de preço cheio. Eu pesquisei 12 jogos, e desses 12 que estão em todas as plataformas, 8 estão mais caros no PlayStation, né? Alguns custam o triplo, o dobro do preço, e 2 desses a diferença é tipo R$2 em relação ao Nintendo ou à Steam. Mas, tipo, gente, as coisas são caras e ninguém reclama disso. O preço cheio, né? Que preço cheio também significa... Você também paga mais pela promoção. Um Hollow Knight no PlayStation 4 com 50% de desconto, você ainda paga mais do que o preço cheio no Switch. E ninguém fala disso. Isso é muito ninguém histórico. Associa preço com o PlayStation, associa com a Nintendo. Isso vem do histórico. A gente já tá acostumado a dizer, não, Nintendo é coisa de playboy, é de quem tem dinheiro, olha, ele tem um Nintendo como ele é rico. Quando isso não é verdade, principalmente aqui no Brasil. Todas as pessoas que eu conheço que tem Nintendo, ou jogam jogos obtidos de forma alternativa, ou tem 3 jogos que ficam trocando. Não, eu quero dizer, eu tava ganhando bem na época que eu comprei meu Nintendo Switch. Ganhando bem assim, né? Ganhando. Rico! Né? E o Nintendo Switch era o único que cabia no meu orçamento. Assim, eu já ia comprar ele de qualquer forma quando foi anunciado que o Shin Megami Tensei 5 era exclusivo. Aí, não, agora eu vou comprar o Switch. Mas quando eu tava pesquisando, eu vi assim, gente, o Switch é o único que cabe no meu orçamento. Não, e isso, de novo, isso vai variando de geração em geração. Por exemplo, na geração GameCube, Play 2, Xbox, obviamente era muito mais vantajoso pegar o Play 2. O console da vida junto com o Switch. Por quê? Ele era mais barato, ele rodava DVD e ele era o preço de um DVD. Não, eu comprei o Nintendo Switch e eu juntei dinheiro da minha bolsa, da faculdade, juntei por alguns meses, comprei o PlayStation 2
nessas banquinhas, né, que vem de destravado. Isso aqui eu paguei metade, a minha mãe me deu a outra metade de presente de aniversário. E, cara, eu fui tão feliz com esse PlayStation 2. E aquela coisa também, eu comprei um PlayStation 2 também porque já tinha saído o 3. Que eu sempre achei que a minha vida ia ser isso. Não, eu vou comprar o 4 quando sair o 5. Eu vou comprar o 6 quando sair o 7. Né? É a realidade do brasileiro. É a realidade do brasileiro. E eu acho que eu usei aquele console por 5 anos. E nesses 5 anos que eu usei ele assim muito, era praticamente só ele. Ele não rodou nenhum jogo original. Tu já teve algum jogo original no teu Play 2? Não, porque eu nunca tive Play 2. Everton. Ninguém nunca teve. Eu não acho que eu nunca nem vi um jogo original de Play 2. Anos até pela primeira vez um jogo de Play 2 na loja. Fale mais, tá? Não, né? Eu boto fé. E aí, tipo, de novo, isso vai de geração em geração. E se você reparar nessa época, o GameCube, ele era a opção mais cara. Primeiro, ele não rodava DVD. Então, já é o dobro do preço. A Nintendo com a famosa mídia diferente, né? 64 ainda era cartucho quando todas as outras empresas migraram pro CD. Aí, na geração do GameCube, foi com aquele mini DVD de 1.4 GHz, no Gigabytes. Gigahertz é ótimo, é a mente de PC Gamer, né? Foi preocupado com frequência. Não, mas sim, aquele mini DVD de 1.4 GB e enquanto as outras estavam rodando DVD normal. E eu acho que é isso que também é o que ajudou muito também a questão principalmente o sucesso do Play 2, que o que fez basicamente ele estourar aqui no Brasil foi a facilidade em ser pirateado. Sim. E coisa que o GameCube não tinha isso. Mesmo ele sendo, até hoje, o console mais poderoso graficamente da época. Se você pegar Resident Evil 4 e comparar ele do Play 2 pro GameCube, o Play 2 até hoje, o do GameCube até hoje em dia, ele funciona muito bem. Os efeitos de trovão naquele jogo, meu Deus, são muito atuais. Eu quero dizer que eu zerei Resident Evil 4 vezes no PlayStation 2. E eu fiquei chocado quando vocês falaram pra mim, outro dia que a gente tava junto, que a versão de PlayStation 4 é a versão mais peba. A de Play 2 é a mais de Play 2 é a versão mais peba do Resident Evil 4. Eu fiquei... Graficamente falando. Graficamente. Porque em conteúdo ele tem mais. Gente, como assim? Eu tô passada, chocada. O Play 2, incrível. O Play 2 ele não só tinha uma qualidade gráfica inferior, não só ao GameCube, mas também ao Xbox, mas ele também tinha um problema de loading gigantesco. Um dos motivos da Nintendo ter escolhido mídias diferentes, tanto pro 64 quanto pro GameCube, era justamente porque ela era mais preocupada nos tempos de loading do que qualquer coisa. Inclusive, eu soube uma curiosidade muito interessante recentemente sobre o Kirby Air Rider do GameCube, inclusive. O jogo que vai ganhar remake agora? No anúncio do Switch 2, inclusive, vamos lá, por partes. No anúncio do Switch 2, que teve agora em abril, saiu um trailer do Kirby Air Riders, que foi o jogo que o Sakurai, o nosso criador de Kirby e de Smash... E Nier, não? Não. Totalmente drogado. Ele, depois de terminar o canal dele no YouTube que ele fez, ele basicamente falou, gente, muito obrigado, eu fiz isso aqui. A Nintendo me chamou e falou, qual jogo você quer fazer? E eu falei, esse daqui, vocês não perdem por esperar. O jogo era Kirby Air Rider. Ele é muito apegado a Kirby, foi a primeira criação dele quando ele não tinha nem 20 anos ainda. E aí ele disse que quando ele foi fazer o Kirby Air Rider do GameCube, tinha na época, era o início da tecnologia Dolby Surround de som, né? Na época, pra você ter o Dolby Surround no jogo, você era obrigado a ter uma tela no início do jogo de propaganda, né? Tipo, Dolby. E aí ele disse que esse tempo de load era impossível de ter no jogo dele, porque ele queria que o jogo começasse rapidamente. E aí ele escolheu que o jogo fosse mono. O som do jogo não tem Dolby, só pra que não tivesse essa tela de load de, sei lá, 2 segundos. Então, o Kirby Air Rider vai ser o primeiro com o som Dolby Surround. Esse remaster? Não é um remaster, é um novo jogo. Ah, tá. Não vai ser um remaster, não? Não, é um novo jogo. Kirby Air Riders. O nome do primeiro é Kirby Air Rider. Ah, tá. É um novo jogo. Consegue distinguir? Tipo Alien e Aliens. Então, daí você vê, tipo, quanto a Nintendo se preocupava na época com a experiência da pessoa. Então ela queria que os gráficos fossem os melhores, que o tempo de loading fosse o menor, e isso resultou em quê? As piores vendas que a Nintendo já teve. Não, é um negócio muito estranho esse negócio, mas
essa discussão de qual é o console mais potente, ele só serve assim pra meia dúzia de cracudo por gráfico. E pra quem tem dinheiro, meu bem? Pra quem tem dinheiro. Porque o trabalhador, é que não liga pra isso, gente. O trabalhador, o adolescente, sem ser o chato de fórum, né? Não tem adolescente chato na vida, né? Mas eu lembro que eu fui e tento ser mais humilde. Mas até tu queria se divertir, tu não queria falar mal do jogo. A gente quer se divertir, a gente quer chegar em casa, jogar uma coisinha, darará. Mas aí é que tá, acho que até a Nintendo, quando ela saiu do GameCube pro Wii, ela desistiu disso. Ela resolveu focar em mecânicas baseadas na nova experiência do console dela. Por exemplo, o Wii com o emote, o Wii U com a segunda tela, o Switch agora por ser um console híbrido, o 3DS por ter uma tela que não precisa de óculos nem nada. Ela começou a trazer jogos com mais experiências do que só gráfico. E isso eu reconheço na Nintendo. Mas, infelizmente, a Sony e a Microsoft, que basicamente foram as outras duas que seguiram no ramo de hardware, criaram a política de pegar o público fiel delas e vamos fazer gráficos com jogos com gráficos bonitos. Não, mais ela faz bonitos, isso mesmo. E mais bonitos, e mais bonitos. Ou seja... É só isso que estão oferecendo. É só isso que estão oferecendo. Ou seja, a própria empresa empurrou isso no público dela. Mas, amigo, você disse correto. Eles estão fazendo gráficos com jogos. E analisando pelo BI. Gente, qual que vende você mais? Acertou errando. Eu vou limpando veneno. Limpando. Tem um jogo no meio daqueles gráficos. Pronto, mas é isso. Uau! Não, mas é. E assim, mas também eu não sou hater de gráfico, não. Os gráficos são ótimos. A comida bonita também tem sabor. Eu acho só dizer isso também, que não é que eu seja hater de gráfico. É que o importante não é os gráficos, mas um gráfico bonito, ele é o extra. E eu quero só dizer, porque eu lembrei agora, ano passado eu joguei o Final Fantasy VII Remake. Pela primeira vez na minha vida, eu sei e tal. E cara, teve uma hora que eu tava subindo do subsolo... Não, da favela pra área rica, né? Que você tem que subir com gancho. E tinha uns cenários tão bonitos, eu fiquei, meu Deus, que coisa linda, né? Mas é o gráfico que faz o jogo ser bom? Não, entende? O gráfico é um extra. Ele adiciona na experiência, ele não é a experiência. Exato. Mas só pode dizer, eu não sou hater de gráfico, viu? Não, e usando isso de... Tu ia falar alguma coisa? Não, eu só ia complementar que realmente aqui, eu acho que os três aqui concordam que a gente não é hater de gráfico. Gráficos bonitos são bons. Tanto é que, por exemplo, eu vou jogar Veneno agora fazendo um comparativo de exclusivos. Você vê a qualidade, por exemplo, de dois jogos que são pro mesmo console, um rodando lindo e outro rodando feio. Gente, como é que roda no Switch Xenoblade Chronicles e Pokémon naquela situação? No mesmo console, que todo mundo diz que é datado, com hardware de 2015, mas Xenoblade é lindo, roda pleno, bem trabalhado, bem polido, e você vai lembrar da comparação, por exemplo, com o último Pokémon, né? O Scarlet Violet, Sword and Shield. Pior ainda. Mas a gente nem vamos fala. nem falar sobre ele. Nossa, quando começou o futebol eu dropei o jogo, não. Mas isso que eu quero dizer, porque, por exemplo, há um console, por exemplo, o Switch é um agente, agora em 2005, sabe que é um console datado. A Monolith conseguiu trazer o Xenoblade Chronicles X, um jogo que é graficamente lindo, polido, tem muita coisa na tela rolando, tem uma história linda. É uma obra-prima. E a gente tem o Scarlet Violet, que a Game Freak fez há muito tempo, não faz um jogo bonito, polido, trabalhado, minucioso, por conta de problemas de novo, a gente voltando aqui para os velhos problemas de diretoria, que precisa de prazo, tem entrega, tem isso, tem aquilo. Pois é, e eu sinto que isso vem muito culpa do capitalismo, sinceramente. A gente deixou de se empolgar com o jogo em si e a gente, quer a franquia.
sabe? E eu acho que em relação a isso que tu falou de Xenoblade e de Pokémon, é muito por exemplo, Pokémon, a gente não pode passar um ano sem Pokémon. Tem que ter Pokémon todo ano. E aí o jogo sai ruim. E aí, tipo, o tempo que eles demoram pra fazer 3 Pokémons, eles fazem um Xenoblade. E aí, qual que tu acha que vai ser mais polido? Qual que tu acha que vai ter mais detalhes? Qual que tu acha que vai ter menos bug? Óbvio que o Xenoblade. E aí, volta de novo a história do CEO. Não, Pokémon tem que ter todo ano, porque senão o pessoal vai esquecer, porque senão não vai ser mais relevante. Como é que a gente vai vender os bonequinhos de pelúcia da nova geração? Porque eles pegam o dinheiro dos investidores e prometem que vai sair na tal data. Aí o compromisso não é com nós, consumidores, né? Mas é com o investidor. É por isso que, usando um pequeno... O problema é o capitalismo. O problema é o capitalismo. É por isso que, recentemente, eu vi uma notícia da Nintendo... pegar em armas pra defender o Pokémon. Não! Pera, isso é power de amigo. Ai, não, gente, eu não vou defender Pokémon. Não, nem eu. Eu me recuso, apesar de eu amar Pokémon. Mas é imperdoável. Só que, assim, recentemente eu vi uma notícia que... foi um gráfico que eu vi de outra forma. Que a Nintendo divulgou um gráfico de jogos que venderam bem no Switch. E aí, os jogos que estavam descritos lá eram tipo Metroid Dread, Xenoblade Chronicles 3, era Demon X Machina. Eram jogos que, no fringir dos ovos, não venderam tanto assim. Não é o novo New Super Mario Bros. U, não é o novo Breath of the Wild, mas eles divulgaram no sentido assim, esses jogos venderam o suficiente para as empresas ganharem bem e a gente ainda ter esperança para o futuro dessa franquia. E aí tinha Pikmin, tinha a venda de vários jogos que não são tão importantes assim, porque a gente pensa em Nintendo, é Mario, Pokémon, Zelda e Kirby, Smash Bros, sei lá, você não pensa em Xenoblade, você não pensa em Metroid, especialmente o Dread. Eu sempre pensei em Metroid. Se você olhar em vendas, não é a verdade. Metroid sempre vendeu muito pouco. Metroid, como eu te falei nos episódios anteriores, Metroid é muito difícil de pegar alguém. Metroid é um jogo feio, difícil, complicado, complexo, que pra você realmente gostar daquele jogo, você tem que estar com muita vontade de jogar ele. E o Dread específico, ele já tá sendo prometido há mais de 15 anos. Eu lembro que em 2007... Qual? O Metroid Dread. Foi prometido. Tu sabia que... foi prometido. Em 2007... Eu disse no presente. Eu me confundi. Perdão. Tudo bem. No Metroid Corruption de 2007, tem uma linha de texto dizendo assim: o projeto Dread está perto da conclusão. Virá em breve. 2007. Se prepara, viu? E aí o jogo nunca ninguém ouviu falar sobre isso. E o próprio Sakamoto, ele falou assim: gente, eu não fiz ainda porque eu não consigo. Não tenho videogame que é capaz de rodar as coisas que eu tenho na minha mente. E eu não tenho investimento suficiente para fazer o jogo que eu quero. E aí a Nintendo chegou e falou assim: então ela literalmente falou assim: olha, precisamos de jogos bons. E aí ela foi recompensada com vendas. Não foi as maiores vendas do mundo, não foi tipo, comparado com Fortnite é nada. Mas foi o suficiente para a empresa se sustentar e continuar fazendo jogos. Xenoblade lançou 3 jogos no mesmo console. Uma DLC, um remaster, uma DLC, 2 remasters e um jogo novo. Que foi o Xenoblade 2, Xenoblade 3, o remaster do 1 e o remaster do X, sendo a DLC do 2. Enfim, teve muito investimento para uma franquia que não é tão famosa. Coisa que a pobre da Sony não fez. Ela tava investindo em quem? Concorde. Tadinha, que barra. E a Microsoft que compra os estúdios e fecha? Aquele Hi-Fi Rush, não joguei. Todo mundo elogia. É um jogo lindo, né? bonito. Tu jogou? Eu joguei. Sério? Eu joguei. É um jogo simples. De novo, ele não é graficamente bonito. Usa filtro de cel shading. Porque é um jogo cartunesco. Basicamente é um jogo de ritmo. Uhum. Sério? A mecânica do Hyper Rush é ritmo. Sabe o Crypton of Necrodancer? Uhum. Ele tem o mesmo esquema. Ele tem uma barrinha pra você golpear. Eu não tinha no ideia. Time. Pra você golpear no time certo. Agora eu quero jogar Hyper Rush.
E fecharam o estúdio, a Tango. O jogo foi Aham. extremamente divertido, extremamente elogiado. Fecharam. Mas eu vi que vai sair uma versão pro Switch. Sim, é da Microsoft, mas o jogo já tá feito. Já tá feito. A questão é que não, acho que alguém vai financiar algum. Porque teve uma polêmica. De manhã, um CEO da Microsoft disse: precisamos de mais jogos como Hi-Fi Rush. De tarde, a Microsoft fechou o estúdio. Foi no mesmo dia, e aí deu uma polêmica. Mas aí foi. Mas a gente tava falando dessa importância, da importância a jogos menores, a franquias menores. Sim. E não só as franquias que fazem sucesso, não só os hits. Não é só Zelda que é importante. Um Luigi's Mansion de vez em quando também é importante. Um Kirby 3D de vez em quando também é importante. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi o Demon X Machina 2 pro Switch 2. Era tipo literalmente o último jogo que eu pensei que a Nintendo fosse investir. Porque não vendeu bem, mas vendeu o suficiente pra sustentar a empresa. Sim. Então, tipo, realmente é preciso ficar vendendo passes e pacotes e parcerias com filmes e com não sei o que pra fazer um jogo ficar relevante? Ou você só precisa fazer um jogo bom? Um jogo que o dev quer fazer. Porque tem uma diferença entre um jogo que o dev quer fazer e um que o CEO quer fazer. Mas agora, me corrija se eu estiver errado. A Nintendo, ela é uma empresa de capital fechado, né? E eu sei lá, porra. Não, Não sei, ela não que vende significa. ações. Que a empresa de vender as ações e quem comprar ganha poder para influenciar nas decisões. Não sei, não então, tenho quando conhecimento. uma empresa abre o seu capital, ele dá espaço para que pessoas de fora comprem as ações e possam votar, tem um capital votante. Então, quem paga toma decisão, ou melhor, ganha poder de decisão. Se muita gente que pagou decide não queremos um novo Breath of the Fire, queremos que é uma franquia que está morta, né? Queremos agora o remaster do The Order 1800 e não sei quanto. Pronto, aí quem tá lá dentro não tem poder. E a Nintendo, eu acho que ela é capital fechado, porque não são os investidores que têm poder de decisão, são os sócios, membros. Eu acredito mais nessa segunda, realmente, porque você olha, os jogos que a Nintendo traz de volta não são os mais sucessíveis. Não é o que o público quer. É exatamente o contrário. A Nintendo nunca colocou um jogo quando o público queria ele. Tá todo mundo implorando os Zeldas do GameCube e até hoje elas não lançam? Não sei que milagre é esse no Switch 2. Vai lançar no GameCube Online. Primeiro vai sair o GameCube Online. O que já é um gag. O que já é um That's surpresa. the gag of Porque the tem season. poucos jogos do GameCube. Não, mas assim... Mas os jogos por exemplo, foram os mais relevantes da geração. O Wind Lake é ótimo. Wind Lake. Wind Later. Wind Waker e... Seu nome na sala? Wind Later. No iFood amarelo. Wind Waker e Twilight Princess. Teve remake, teve remaster, port HD, não sei, pro Wii, pro Wii U. Não, só pro Wii U. Não sei, eu tô... nessa parte é contigo. Enfim, depois disso, o jogo sumiu. Nunca mais todo mundo queria um Wind Waker novo. Nunca mais se teve. Se você quiser jogar o Wind Waker HD, você tem que comprar um Wii U. Basicamente. E, enfim, o pessoal pediu passou anos pedindo pro Switch, traz pro Switch porque no Wii U vendeu pouco, traz no Switch porque eu quero ter a oportunidade de jogar, mas não traz. A Nintendo traz o quê? Kirby Riders. Deixa eu falar uma coisa assim. Não, é pra um amigo meu, não é pra mim. O emulador, o Golfinho, roda jogo de Wii U? Joga. Não. Roda. É uma versão própria, mas roda. Não, tem um específico pro Wii U. Tem um específico pro Wii U. Tem. Então, por exemplo, esse meu amigo poderia jogar o The Wind Waker em HD no emulador. Não, todo jogo é possível jogar no emulador. Não, alguns ainda não são. Não, no caso, todos os do Wii U são. Toque, toque, toque. É só falar. A piada e o veneno. Desde que existe o emulador, praticamente o emulador do Wii U, puta merda. Os jogadores de Breath of the Wild jogam ele em 4K, 60 FPS em PTBR. Wii U sendo superior ao Nintendo Switch desde 2015. A comunidade fazendo o que as empresas não fazem por nós. Ou então que a Nintendo demorou quantos anos pra fazer?
8 anos. 8 anos. Do Breath of the Wild até a maio de junho de 2025. Eu vi um cara que lançou um remaster do Resident Evil 4 faz anos. E acho que a Capcom mandou tirar. Porque elas estavam fazendo um remake. Talvez. É a única explicação possível. Cara, tem umas empresas que combatem tanta pirataria. Ou pior, eu acho que esse remaster era mod. Eu não lembro, depois eu vou atrás. Mas é isso, às vezes a comunidade faz o que as empresas não fazem. Aí. E eu quero fazer um gancho com uma coisa que eu queria falar há algum tempo. Se a guerra dos consoles existir, se ela é uma coisa que existe só no Twitter e não existe tanto na vida real, não sei. Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe? Mas se ela existir, qual é a grande vantagem dela? É que isso faz com que essas empresas ofertem para nós produtos de melhor qualidade. Competitividade. Exatamente. Nós vivemos no capitalismo, né? E aí o capitalismo opera sobre algumas regras. E a gente precisa entender, acho que todo mundo precisa entender, que as megacorporações não são nossas amigas. A Sony só criou a assinatura dela porque o Xbox lançou o Game Pass. A Nintendo só faz tal coisa porque existe uma outra empresa que eles nunca fazem porque eles são legais e querem que o nosso hobby, que o nosso lazer seja uma coisa de qualidade. Eles fazem. Então, essa competição, ela é uma coisa interessante, assim. Saudável. Da loja capitalista. Saudável. Não, saudável dentro da lógica capitalista. Já ia falar. Porque senão virar monopólio. Saudável, a guerra de console já não é saudável há muito tempo. A verdade é essa. Eu acho que a desvantagem que eu podia pensar é essa coisa de fandom chato, né? É isso que eu não vejo vantagem nenhuma. O fandom é uma merda. Eu gosto quando a guerra de consoles das empresas. Porque aí faz eles brigarem entre si pra ofertarem um produto melhor pra gente. Mas quando é da gente pra eles, é como se a gente, no lugar de estiver torcendo pros criadores, a gente tá torcendo pros engravatados que estão selando acordos. Pronto. Tipo, eu tô olhando pro Doug Bowser. Mas não é o Doug Bowser que tá fazendo o jogo, é o Sakurai, tá entendendo? E aí tem essa diferença muito grande. Quem é que eu tô idolatrando? Cara, tu viu, né, a notícia que estão pensando em lançar o novo GTA a $100. Sim. Meu Deus. E tem os jornalistas estão dizendo que isso vai salvar a indústria dos jogos. E tem algumas pessoas, não são muitas, mas tem algumas pessoas, consumidores, né, jogadores, concordando. Que é isso. Sabe qual é a minha opinião sobre isso? Eu tenho uma opinião fortíssima também. Você cancelado. Eu conheço muita gente que tem essa mesma opinião que a minha, mas tem gente que provavelmente não vai gostar, que é o seguinte: eu acho que GTA 6 pode valer $100. Do quê? A Rockstar, quando ela faz um jogo, ela faz um jogo. Ela faz o jogo. Mas você entende que a lógica é dizer que agora os jogos todos têm que valer $100? Isso é safadeza. Essa é a parte que é safadeza. Jogando um pouquinho de veneno agora. Vocês acham que o Mario Kart World vai estar valendo $80/$90? Não, eu detestei que a Nintendo anunciou que vai aumentar o preço dos jogos. Detestei. Porque tudo que pariu. O jogo já é uma coisa cara. Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Tanto é que eu conheço pessoas, e eu mesmo também tenho essa tendência, a comprar mais de desenvolvedores indie, estúdios menores, porque os jogos são mais baratos. Assim, esses jogos grandes, muito raramente eu compro um. E ultimamente eu não tô nem podendo. Por exemplo, eu tava jogando o jogo do Thales. O Tales of Arise, no PlayStation 4. E aí eu tava lá jogando e tal, aí tiraram da assinatura do PlayStation. Certo. E aí eu tô, de vez em quando eu vou lá e tô olhando, esperando uma promoção de 80% pra eu poder comprar o jogo parcelado em 10 vezes. Porque eu não tô podendo comprar jogo caro, não. Aí só ressuscitando, é por isso que o povo tem abuso da Nintendo. Porque, por exemplo, o Mario Kart 8 aí, que é um jogo do Wii U, portado pro Switch, não baixa de preço, ainda tá lá. $60, preço cheio. Quando você vê promoção e olha lá, é no máximo 33% que eu já vi. Eles baixam pra R$200. Mas baixar o preço fixo, não baixa. E é por isso que o pessoal tem essa raiva da Nintendo com dizer que o jogo da Nintendo é caro. Porque mesmo depois de um tempo, com a velha defesa de que a marca tem que proteger a IP. Mas pro consumidor,
Foda-se! Eu ainda não acho que ela esteja errada, e eu vou dizer o porquê. Quem tá errada? A Nintendo não está errada, nem de aumentar o preço. Ah, porque tu é defensor de milionário. Talvez. Não. Defensor da Nintendo. Não, eu sinto que eu sou defensor do dev, porque eu acho que isso é um reflexo da própria indústria dos videogames. Videogame hoje em dia é muito mais caro de se desenvolver do que há 30 anos atrás. E o preço é o mesmo. Os jogos há 30 anos atrás custavam $60. O jogo hoje em dia custa $60. Até ano passado. Eu vou jogar um lacre. Eu vi uma pessoa dizendo no Blue Sky, era o Blue Witch, era uma coisa tipo assim, precisamos investigar desses 30 milhões que são gastos no jogo, quanto está sendo pago para Game Dev, quanto está sendo pago para CEO. Ok. Ansioso pelo resultado desse estudo. Se alguém fizer, né? Acho que não. Mas eu sei que é fato. Okay. É fato. Tu vai dizer que o que é que gastou mais pra ser feito? A Link to the Past ou Breath of the Wild? Persona 1 ou Persona 5 Gold? Não, bota 2 jogos que foram lançados perto. Não, mas eu tô falando exatamente dessa diferença de tempo. Não. Jogo de 30 anos, 20 anos atrás e um jogo de hoje em dia. É o mesmo preço. Então é ilógico, irreal. Posso falar? Então pode falar. É ilógico e irreal pensar nessa ideia de que os jogos deveriam ser, cada ano que passa, mais barato. Porque eu acho que até a criação desses jogos, do que a gente estava falando no início, desses jogos de serviço, são uma forma das empresas literalmente tentar respirar embaixo d'água. Porque chegou um ponto onde eu acho que a gente estava entrando em uma nova crash dos videogames. Onde, tipo, as empresas simplesmente não conseguiam mais se sustentar, a não ser que elas fizessem uma DLC, um Season Pass e um pacote... Eu sou muito desconfiado dessas narrativas. Não sou eu que estou dizendo, é a própria história. A gente tem milhares de empresas da Microsoft falindo, a gente tem milhares de franquias da Sony falindo, e a gente tem apenas as franquias da Nintendo vivendo bem. É apenas as desenvolvedoras da Nintendo que estão sendo bem pagas, que os funcionários não são demitidos a cada mês, onde as empresas têm até liberdade criativa para fazer o que elas querem. Isso aí dá pra passar pano. E aí, e a Nintendo, ela não só vamos falar sobre o Mario Kart, que é $80, mas a Nintendo tem uma história de precificação muito esquisita. Eles lançam Breath of the Wild por $60 e não abaixam de preço por 8 anos. Uns $60 seriam uns $300. R$250, R$300, Então eles... Preço cheio, né? Hoje a gente meio que estabelece 300. É o preço que tá. É porque a Nintendo tem essa cultura de jogos evergreen. São jogos que eles têm a mesma valiosabilidade hoje ou há 10 anos atrás. Se eu jogar Super Mario World hoje, ele tem a mesma graça que tinha se eu jogasse ele há 30 anos atrás. Mas jogos que envelhecem bem. Jogos que envelhecem bem. Eles são considerados evergreen. Eles são sempre verdes. Eles são sempre frescos. Então, a Nintendo foca muito nisso. Tanto é que eles, quando lançam um novo jogo, eles abandonam completamente a mecânica que eles fizeram no anterior. Eles jogaram fora todas as físicas que eles fizeram no Breath of the Wild para poder assumir as físicas que eles assumiram no Tears of the Kingdom. Eles jogaram fora todas as mecânicas que eles fizeram no Mario 3D World para criar mecânicas novas pro Mario Odyssey. E isso gasta dinheiro, isso gasta time, isso gasta tempo. E aí eu sinto que esse valor superior, por mais que não justo e fora da nossa realidade, eu acho que é literalmente a única escolha que as empresas hoje em dia escolheram e conseguiram para sobreviverem. Porque se não for isso, elas estão falindo. E a Nintendo até tenta pular coisas, experimentar coisas. Porque do mesmo jeito que ela lança Tears of the Kingdom por 70, Breath of the Wild por 60, elas fazem o remake do jogo da geração, o remake do zero de Metroid Prime e lançam por $40. Eles pegam o remake de Pikmin e lançam por $30. Eles pegam... $40, $30, dá quantos reais? R$200, R$150. Tá. Então, são jogos AAA, refeitos do zero, onde ela tá tipo, olha, estamos experimentando, será que vai dar certo? Pikmin? AAA? AAA. Menina, meu amor, você é muito criativa. Ambulância! Ambulância! Pikmin é AAA, você não jogou. Psiquiatra! Pikmin é apenas a franquia, a única franquia criada em tempo contemporâneo pelo Miyamoto. Não, porque AAA, ele não existe uma verdade universal sobre o que o termo
necessariamente deve significar. Mas eu vejo AAA como gráfico ultra realista, experiência então, cinematográfica. Breath of the Wild não é AAA? Nesse sentido, não seria. Eu discordo. Não, você pode, porque não existe uma verdade universal sobre o que o AAA fala. Agora, a grande maioria se refere ao AAA assim. Eu menti? Sim. Cleiton, eu viajei? Olha, eu vejo eu posso estar redondamente enganado, mas minha visão de AAA é o quê? São jogos de alto custo. Thank you! Não, Ou beleza. no custo de que, às vezes, eu não mas sei. Mas no popular, quando as pessoas comuns falam AAA... Jogos caros. São caros de produzir. Eu acho mais do que caro. Gráfico e experiência. Não, mas não se gasta... Dinheiro não se gasta só com gráfico. Dinheiro se gasta com time de teste. Tá bom. Vamos usar AAA como jogo caro de se produzir. Pois é, e ela já tentou fazer com que os seus AAA agora, fossem... se você falar pra um sonista que Pikmin é AAA, você sai direto pro hospital. Você sai esfaqueado. Eu sei, eu tô falando isso pra você. eu tô com cicatriz aqui pra provar. Foi o Eleomar que te esfaqueou. Tá certo, tá engravado, vocês vão ver. @games com local. Gente, nossa, eu sinto que eu tive uma viagem no tempo, revivendo, tipo, todas essas guerrinhas e briguinhas dentro do mundo dos jogos. Mas eu acho que isso só serve pra nos unir cada vez mais, pra, tipo, fazer com que, assim como a competição interna entre as empresas, também tem essa competição de, tipo, o meu jogo favorito é melhor do que o seu jogo favorito? Testa ele que tu vai gostar. Ou então, vamos jogar juntos. Acho que tem muito... No final das contas, a gente sempre ganha. Exceto quando a gente perde. Vai todo mundo perder. Dito isso, eu tô muito revoltado que o Breath of the Wild tá $90. Dito isso, eu vou comprar o Mario Kart por 50. E sem DLC, tá? Só pra constar. Não, 90 com a DLC. O problema da Nintendo ter aumentado os preços é porque agora todo mundo vai. Só que aí que tá. Não foi a Nintendo que aumentou os preços. Isso é outra realidade que estamos mentindo. A Sony aumentou os preços. Foi na geração PlayStation 5, onde os jogos deixaram de ser $60. Passaram a ser 70. Foi. A Nintendo aumentar 20. Não, a Nintendo aumentou 20 de um jogo. Não, detalhe. Não é o padrão. Não vai aumentar em todos. Não, só é isso que eu tô dizendo. O Donkey Kong Bonanza... então eu caí na fake news. O Donkey Kong Bonanza, ele vai ser 70. O Kirby vai ser 60. Ela tá variando que os jogos vão ter precificações diferentes dependendo da experiência que eles querem passar. Então eu caí nas fake news dos sonistas. É comum, é normal. Eles são muito... organizados. E são muito persuasivos. Eu tenho uma teoria da conspiração que talvez não seja tão teoria da conspiração, que a Sony paga os jornalistas pra falar o que eles querem. Porque eu lembro... Assim, você tem que falar supostamente para depois não aparecer... Allegedly. Pra não aparecer cadáver, né? Não só um cadáver, o que é essa também luzinha uma vermelha notificação na tua judicial. testa? Tem uma luzinha vermelha na tua testa. Não, gente, supostamente, não é? Mas eu disse que era a teoria da conspiração, gente. Isso aí é forchan. Não. Supostamente a Sony pagaria, porque tem essa história que acabou o jogo single player, tem essa história que... Tem muitas coisas. E eu lembro que RPG de turno acabou, né? Que eu lembro que eu vi... Single players? Não. Jogos de turnos? Não. E eu Game lembro... Pass, yes. E eu lembro que... Isso foi uma Emília Pérez referência. Game Pass, yes. What PlayStation Plus don't. Yes. Não, mas só... Eu lembro e eu fiquei muito chocado. Mas eu sei que é chutar em cachorro morto, mas... Durante um tempo, acho que foi durante uma semana do lançamento, tinha tanto notícia dizendo por que valia a pena jogar Concorde. Porque eu lembro eu vi o anúncio do Concorde, eu vi o evento que anunciou, foram vários jogos assim de tiro muito parecidos. Genéricos. O Concorde é o que mais se diferenciava, por incrível que parecesse. Ele era o que eu olhava e dizia, eu lembro, teve muita cor parecida. Tinha aquele Guardiões da Galáxia, genérico. Que também era literalmente mais um jogo de tiro. Que era mais um jogo, mas pelo menos... Tinha o tema? Era diferente, era colorido. E tinha um Astrobot. Uma obra-prima. O que mais me animou foi o Astrobot. E eu vi que muita gente só falava do Astrobot. E o Astrobot? Eu sinto que o Astrobot foi uma virada de chave
nessa guerra dos consoles. Tu quer falar daquela coisa que aconteceu? Definitivamente, Astrobot foi o maior tapa na cara da indústria de executivos. O jogo mais nintendista da Sony. Quando a Dev, quando ganhou o Dev lá, quando ganhou o TGA ano passado. Jogo do ano. Como jogo do ano. Tu viu isso? Ele fez um discurso parabenizando a Nintendo na frente de todo mundo, dizendo: gente, a gente fez um jogo de plataforma saudosista, mas vamos lembrar que isso tudo começou com Super Mario. Basicamente foi o que ele falou. Ele ainda fala assim: não esqueçam de quem realmente começou tudo isso, aquele encanador que pula. Não podia falar, mano. Você pode. Não, se você abrir o YouTube e pesquisar o discurso do. Eu vou ver. É bonito. É bonito. É porque eu não dá pra ver que ele tá com vontade de chorar. Eu não acompanho muito. Eu acompanho assim, eu vejo os resultados, eu não vejo os discursos, essas coisas. Foi muito bonito de ver, de fato. Assim, foi um momento onde eu acho que encerrou a guerra dos consoles. e assim. Astrobot. Não pode encerrar a guerra dos consoles, porque todo mês tira um monte de jogo bom da assinatura do PlayStation. E bota umas besteiras lá. Olha uma coisa que eu fiquei indignado. Desculpa, mas eu só falar isso que eu preciso falar. Foi o aniversário do God of War, faz algumas semanas. Sério? E eles deram de presente um sticker pra comemorar 30 anos da franquia. Sendo que não tem no catálogo de jogos clássicos. Nem o God of War 1, nem o 2. E eu sou louco pra jogar o God of War 1. É a tristeza. E eu irei. Eu não digo como, mas eu irei. É complicado. E eu posso falar por experiência própria. Voltando só um pouquinho no Astrobot. Eu recém fiz live dele. É um jogo gostoso, é fluido, é divertido. É um jogo só gameplay. Ele não tem enrolação, não tem... Tem uma historinha por trás, mas ela é contada com gameplay. Foi um jogo divertido e que vale a experiência para qualquer jogador, de qualquer plataforma. Se algum dia que alguém tiver a oportunidade de jogar Astrobot, jogue. Eu platinei esse jogo. Esse é um daqueles poucos jogos que eu olho. Esse jogo eu quero platinar. Porque foi uma preciosidade. Melhor que Mario Odyssey? Sim. Melhor que The Last of Us? Não, é cinema. Não, mas brincadeiras à parte. Entendi o veneno. Mas assim, apesar dos pesares, eu gostei. Por exemplo, o que eu acho legal, o que eu acho não que parava de sorrir jogando Astrobot. De fato, o que eu acho que as empresas estão precisando fazer, o que já não é mais segredo pra ninguém, é o quê? Vai lançar um console novo? Cara, sempre lança seus Astrobots, seus indies pra ele. Deixa pra fazer jogo caro, bem produzido, depois que o console tá bem estabelecido. E não ficar na promessa, o próximo console vai ter tanto isso, aí vai ter... Pronto, Play 5 foi prometido 4K, 120 FPS, caralho, a 4 de coisa. E as empresas não estavam prontas para no primeiro ano estudar o console, estudar a arquitetura, programar para eles se especializarem no console para poder fazer o jogo que vai ser a obra de arte que vai encerrar o ciclo daquele console. Não querem mais ter tempo com isso. E é isso que eu acho que eu tô sentindo falta. Por exemplo, o The Last of Us, já que a gente citou ele praticamente foi o que fazia o Play 3 voar, como eu brinco. Era o videogame que você escutava a ventoinha do arrefecimento do Play 3 fazer ele fritar e levantar voo. Ou seja, é o que levou o videogame ao extremo. E é isso que, sinceramente, para as próximas gerações, se ainda houver, do jeito que... Pelo menos assim, não na parte da Nintendo, porque a Nintendo, como a gente conversou aqui, ela está muito bem estabelecida. Ela tem o público fiel dela, o pessoal, o que ela lançar, o pessoal tá comprando, mesmo reclamando. Conheço os nintendistas tudinho, que eu sou amigo. Mas assim, a Sony e a Microsoft, eu não sei se ainda vai ter culhões para lançar um Xbox novo. Realmente. Mas se a Sony quiser ainda se manter em console, ela vai precisar, assim, pelo menos em relação a
exclusivos dela, ela vai ter que parar e fazer. Vamos deixar para fazer jogos de impacto e bonito, graficamente bonitos, com a gameplay muito boa para final de... Ou não digo nem final, mas para a segunda metade de vida do console. Primeiro, eles têm primeiro apresentar jogos que foquem nas mecânicas que são apresentadas pelo console. Por exemplo, por isso que, de novo, Astro Bot, por isso que ele é bom. Ele faz ele com gráfico simples, ele pega todos os recursos do DualSense, que é a maior... Como é que eu posso dizer? O maior diferencial do Play 5 e leva ele ao extremo. É uma ótima estratégia. É uma ótima estratégia. Assim, a gente vai ter mais Xenoblade e menos Pokémon Scarlet e Violet, talvez. É sério. A gente precisa ter uma empresa fazendo Metroid Samus Returns pra poder chegar no Metroid Dread. Ela não vai chegar já sabendo fazer o jogo daquele jeito. Ela precisa ter um pouco de experiência. E eu sinto que é algo que a Nintendo tem feito muito. Ela é tipo, olha, você quer fazer um Luigi's Mansion 3? Mas prova que você é boa mesmo fazendo o remake do Luigi's Mansion 1 pro 3DS? Ah, você quer fazer Metroid Dread? Pois faça Metroid Samus Returns. Quase que meio que pra fazer a empresa entender o hardware pra fazer o melhor possível, como dizer, tirar a leite de pedra. Mais Monster Hunter, menos Mega Man 11. E menos The Last of Us 1 e 2 pela quinta vez. Eu acho que a minha consideração final é que precisa ser revisto todo o sistema de negócio, porque a indústria está num lugar terrível em que quem toma decisão é quem não entende o videogame. E aí isso acaba causando muitos danos, né? A ideia do cara que disse que tinha, o Jim Ryan, que tinha que ter 12 jogos de serviço, não é porque ele acha que isso seria bom para o mundo dos videogames, enquanto lazer, enquanto hobby, enquanto saúde mental. Não, é porque ele queria que 1 ou 2 dessem certo e eles tivessem renda passiva, vamos dizer assim, para toda a eternidade. Então, eu vejo de vez em quando relato de um ou outro game dev dizendo, eu não queria fazer o jogo assim, mas a ordem foi essa. Então, assim, futuro, não sei, mas vamos torcer. Também queria dizer que eu acho que essa é uma discussão muito densa e que a gente podia passar mais horas falando. Então, eu acho que a gente podia repetir na segunda temporada uma rodada 2, né? A gente discutindo a indústria dos jogos, né? A gente convida de novo o Clay, foi muito interessante as suas colaborações, suas colocações. De fato, obrigado. De fato. E aí, eu queria me despedir, né? Agora, acho que a gente tá encerrando o nosso último episódio da nossa primeira temporada. Antes eu queria falar uma coisa. Eu sou lindo. Duas, então. Você é lindo, você é lindo. Eu sou mais lindo. Ai, Monaz. Então tá. Mas... Não, na verdade, é só uma pequena coisa, uma observaçãozinha. Um detalhe que eu senti na Nintendo Direct, que pra mim fez toda a diferença. Porque eu sinto que quando tinha apresentações de videogame, eles colocavam, tipo, rostos famosos. Vamos botar o carinha lá do Keanu Reeves pra apresentar. Vamos colocar o Shigeru Miyamoto. Vamos colocar nomes de peso na indústria. E aí, na Direct, eles colocaram devs que eu nunca vi na vida. Tipo, novos talentos, pessoas novas, falando sobre a nova invenção deles. E você vê que são pessoas que cresceram com videogame. É diferente de tipo, não, pega esse cara aí que trabalhava na Mattel pra produzir o próximo Sonic. Não, é tipo, olha, essa pessoa nasceu e cresceu jogando Zelda. E ela quer muito fazer o novo Zelda. E aí, deu pra ver que, tipo, todos os apresentadores que eles fizeram na Direct não eram os veteranos, não era o Aonuma, eram novos talentos. E isso me deixou, tipo, muito empolgado pro futuro. Tipo, o que é que vem pra frente? E não, tipo, a gente tá sempre reciclando a mesma coisa com gráficos mais bonitos, sabe? E eu só tô empolgado pra jogar mais. O futuro não é o desespero. Tem uma esperança no fim do túnel. No mais, eu quero agradecer a todos os ouvintes que se dispuseram a ouvir nossos episódios. Aqui é um projeto mais assim, é um hobby nosso, a gente tá começando, a gente quer ver até onde vai. Então eu peço aí que as pessoas que estão ouvindo, joguem uns feedbacks aí, o que vocês acharam, o que pode ser melhorado, o que a gente acha, o que foi bom, o que não foi tão bom. Mas lembrando, né, nós não somos uma
dois produtores de conteúdo super financiados. Não somos AAA. Não somos AAA, a gente é indie, nós somos podcast. Podcast indie. Então, bote pra gente o mesmo carinho que você tem com game devs indies brasileiras, por favor. Mas dê seus feedbacks. E no mais, quero lembrar vocês que podem seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @gamerscomlocal. Blue Sky também, gamerscomlocal, aquele restinho que todo Blue Sky tem. E o TikTok, gamerscomlocal. Muito fácil de decorar. Queria pedir também o Cleiton, né, que também é produtor de conteúdo, que pudesse fazer o seu jabá. Produtor de conteúdo foi foda. Porque a primeira ele imagem é produtor de conteúdo gay. Conteúdo mais 18. Não. O que também é verdade. Já viram a live do Cleiton na Twitch? Deixa aí, deixa. Mas onde eles podem te seguir, amigo? Onde eles podem te encontrar. Oi, gente, prazer. Eu fico, na verdade, primeiro fico honrado em ser o convidado do último episódio dessa primeira temporada aqui do Davi e do Carlos. Vocês podem me achar lá na Twitch pelo @Clertz e no Instagram pelo @TTVClertz. Vocês vão ver lá cortes e alguns momentos engraçados da live e fica o convite para vocês me seguirem lá. Tem TikTok? Também, @Clertz. @Clertz. Tem ele de hard, gente. No sigilo. No sigilo. Com local. Então, no mais é isso. Muito obrigado a todos e nos vemos na segunda temporada de Gamers com Local. Gamers com Local. Eles jogam videogame e eles têm local. Tchau. Beijo. Sure, Jan. Gamers com local. Gamers com local. Eles jogam videogame. E eles têm local.